Vocês lembram da decisão judicial em Maceió que obrigou a tutora a fazer os cães dela pararem de latir? Então, isso acabou gerando uma discussão, um debate sobre a devocalização. O debarking é um procedimento cirúrgico que envolve a remoção de tecidos na laringe, que faz com que o cão não consiga latir de uma forma normal. Além dos riscos da cirurgia, os tecidos removidos eles podem crescer novamente ou os tecidos cicatriais podem bloquear a garganta. Essa cirurgia ela não faz o cachorro parar de latir, mas sim muda o som produzido pelo latido. O som pode sair assim, rouco, mais baixo, e na maioria das vezes reduz em mais de 50% o latido. Então fica alguma coisa como assim, olha, em vez de au, fica au, 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 dessa forma. Nos Estados Unidos, esse procedimento é permitido em alguns estados, como na Califórnia, Nova York e Nova Jersey. Mas nos casos em que a própria justiça determina que as cordas vocais sejam retiradas. Já em alguns estados, essa cirurgia é proibida, como no caso de Ohio e Rhode Island. O debarking é referido pela PETA como uma cirurgia cruel de conveniência, e outros grupos se referem como uma mutilação desnecessária. A Associação Médica Veterinária Americana diz que a devocalização deve ser usada apenas como alternativa à eutanásia, depois que os esforços para mudar o comportamento de um cão falharam. No Brasil ela foi proibida, assim como em mais de 20 países, incluindo os do Reino Unido e da União Europeia. Agora, por que alguns países permitem essa cirurgia? Você deve estar se perguntando isso. Eu também me perguntei e eu fui mais a fundo. Eu conversei com vários especialistas, inclusive com especialistas em latidos e o que esses latidos significam quando o cachorro quer se expressar e tudo mais. E, como sempre, a situação é mais complexa do que a gente imagina e eu vou querer a sua opinião. Mas eu vou contar para vocês um pouco dos argumentos que eu ouvi. Um deles é o seguinte: é melhor você poder falar de voz rouca do que você ser impedido de falar. E é assim que esse especialista em comunicação vocal de cães me descreveu essa cirurgia, né? Uma outra pessoa, o que falou? Falou o seguinte: eu não poderia manter o meu cão vivo ou comigo se eu não fizesse essa cirurgia. Então, isso é uma americana, tá? Então ela optou por fazer a cirurgia. A gente percebe também que alguns cachorros, eles têm uma tendência natural a quererem latir muito. Até que ponto tá certo a gente selecionar cães que querem latir muito, digo, as raças que querem latir muito, e fazer com que elas vivam em apartamentos, sem atividade, muitas vezes com estímulos, mas elas não podem latir porque tem pessoas morando do lado. Então é uma situação muito complexa e que acaba acarretando muitas vezes maus tratos, mas não só numa direção, às vezes nas duas direções. Por exemplo, muitos cachorros que latem bastante, eles acabam sendo isolados numa área de serviço, eles são abandonados. Por outro lado, os cães que latem bastante acabam sendo, como muitas pessoas descrevem, mutilados para que eles não tenham a capacidade de latir de uma forma mais alta, capaz de incomodar os vizinhos. A gente sempre procura ensinar, através da Cão Cidadão, através dos nossos cursos e tudo mais, como criar outras atividades, como ensinar o cão a se expressar de uma outra forma, mas não é fácil. Tem alguns cães que instintivamente eles já gostam de se manifestar dessa forma. Então, apesar de eu ser contra também essa cirurgia, pelos riscos e pelas complicações que podem ocorrer também, eu entendo que essa situação é complexa e necessita sempre de um entendimento maior antes da gente simplesmente dar qualquer opinião.
tá? Agora que vocês têm mais informações, eu adoraria ouvir o que vocês acham disso.